Bom, então aqui nós temos as reações de adição nos alcinos. Deixa eu ir lá para o começo aqui. Reações de adição nos alcinos são as mesmas reações que nós vimos para os alcenos, tá? As mesmas reações. A diferença vai ser nos produtos que vão ser formados. Tá legal? Então, o que vai diferenciar essas reações de adição em relação aos alcenos são os produtos, tá bom? Então, vamos iniciar aqui pela hidrogenação. A hidrogenação nós vimos que é uma reação lenta. Aqui também é um processo lento, também necessita de catalisador, também necessita da gente imprimir um aumento de pressão, um aumento de temperatura para que essa reação ocorra. Então, é uma hidrogenação catalítica, tá? É uma reação que necessita de condições favoráveis para que ela ocorra, porque senão ela é muito lenta e ela acaba não ocorrendo, tá? Então, vamos lá. Nós temos, então, a hidrogenação agora nos alcinos, né? Sendo aqui uma reação de adição que ocorre em duas etapas, tá? Isso aqui que é importante a gente observar. Essa reação ela vai ocorrer em duas etapas. Não é que não tem nada a ver lá com que vocês estudaram no passado, lei de Hess, não é isso não. É porque nós precisamos observar que ocorrem duas adições. Já que os alcinos eles têm duas ligações π, né, por conta da ligação tripla, então eles têm duas ligações π. Então, vai haver a quebra de duas ligações, tá? Das duas ligações π. Então, ela ocorre em dois momentos, né? Na verdade, essas quebras, elas ocorrem praticamente simultâneas, né? São quebras simultâneas, mas a gente vê elas, né? Primeiro ocorre a primeira quebra, depois a segunda quebra, tá bom? Para eu mostrar um detalhezinho aí importante para vocês. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o alcino reagindo com o H2, já que é uma reação de hidrogenação, a gente tem aqui a adição de H2, tá? Então, aqui vai quebrar a primeira ligação e... Só um minutinho. Quebra aqui, ó. Quebra a primeira ligação. E aí, a gente tem a adição da primeira molécula de H2, tá? Então, o hidrogênio é adicionado a um carbono, o outro hidrogênio é adicionado a outro carbono, certo? O primeiro produto que vai ser formado vai ser um alceno, tá? Então, a gente tem aqui, ó, formação de um alceno num primeiro momento, tá bom? Então, forma um alceno e se essa reação ela continuar ela continuar ocorrendo, ou seja, a gente continua tendo a reação de adição, porque é possível ainda a gente adicionar H2, tendo em vista que no alceno a gente tem uma ligação dupla, então se ela continuar ocorrendo, a gente vai ter novamente a quebra da ligação π e a adição de um hidrogênio a um carbono, do hidrogênio ao outro carbono, finalmente formando o alcano. Tá? Formando finalmente o alcano. Deixa eu apagar aqui. Forma o alcano. Certo? Então, a gente parte lá do alcino. Ele vai sofrer duas adições, certo? Se tiver reagente suficiente, ele sofre duas adições de H2. Uma na primeira ligação π que é quebrada, depois a segunda ligação π é quebrada, finalmente a gente tem um composto saturado, tá? Muito bem. Então, ao longo desse processo, se a gente for resumir esse processo, né, resumindo essa reação, o que é que nós temos aqui embaixo? Ó, a gente partiu do alcino, ele reagiu com duas moléculas de H2, ó, veja, reagiu com duas moléculas de H2, como assim? Aqui, ó, primeira molécula, segunda molécula. Então, ele reagiu com duas moléculas de H2, formando finalmente o alcano. Certo? Então, vejam, o produto que vai ser formado na hidrogenação do alcino vai depender da quantidade de H2 que tem para reagir, tá bom? Se eu tiver apenas uma molécula de H2, vai parar bem aqui a reação, gente, ó. Se tiver só uma molécula de H2, pronto, terminou bem aí, formou alceno. Se eu tiver duas moléculas de H2 para reagir, aí a gente tem finalmente a formação do, aqui, ó,
Tem uma aqui, mais uma que tem duas moléculas, aí a gente tem a formação do alcano. Aí vai até o final da reação, tá? Esse é o grande detalhe aí na reação de hidrogenação, tá bom? Então, nada demais. O processo, o mecanismo é o mesmo, tá, gente? Semelhante ao dos alcenos. Vamos seguindo, então. Então, hidrogenação. Vamos lá. Halogenação. Halogenação, adição de halogênio, tá? Cl2, Br2 e 2, certo? Então, aqui a gente vai ter a adição desses átomos de halogênio à molécula do alcino. Então, o que vai acontecer? Do mesmo processo lá da hidrogenação. Quebra a primeira molécula, a primeira ligação π, quebra a primeira ligação. Eu tenho I2 aqui, né? 2 iodos. Então, vem um iodo para um carbono, o outro iodo para o outro carbono, o produto formado aqui, ó, ainda vai ser um composto insaturado, tá? Ó, iodo e iodo, tá? A gente vai ter um composto insaturado, ainda tem dupla ligação. Então, ele pode reagir com mais uma molécula de I2, então quebra a outra ligação. Um átomo de iodo vem para um carbono, o outro átomo para o outro carbono, e aí a gente tem, finalmente, produto formado, tá? Certo? Pronto. Composto saturado, tá bom? Bom, resumindo também, é o mesmo raciocínio que a gente teve lá para a hidrogenação. Aqui a gente tem o alcino, né? E ele vai dar origem a aleto orgânico. Aleto orgânico. Tanto aqui quanto no produto intermediário, esse também é um aleto orgânico, esse também vai ser um aleto orgânico, tá bom? E aí a gente vai ter, resumindo essa reação, a gente tem o alcino reagindo aqui, ó, com duas moléculas de I2, e aqui elas estão, ó, e aqui, ó, a segunda, tá? Então, duas moléculas de I2, formando finalmente o produto saturado, só completando aqui, tá? O produto lá final que foi formado é um composto saturado, né? Só tem ligações simples, porque todas as insaturações foram quebradas ao longo do processo, tá bom? A halogenação, ela não requer nenhuma adição de catalisador, aumento de temperatura e pressão, ela é uma reação espontânea, tá bom? Assim como a gente viu para os alcenos, tá? Até aí alguma dúvida? Alguém está com dúvida até aí? Senão a gente vai seguindo e no final eu esclareço, tá? Hidrohalogenação, a gente também já viu lá nos alcenos, como eu falei, são as mesmas reações, é a adição de ácidos halogenídricos, né? Halogenidretos, tá bom? Então, aqui a gente tem a molécula do alcino reagindo com o HI, tá? O ácido iodídrico, tá? Então, aqui é o alcino, certo? Reagindo com o HI. Prestem atenção. Também nos alcinos nós vamos ter que usar aquela regra de Markov-Nikov, tá? A regra de Markov-Nikov, ela se aplica a duas reações de adição, hidrohalogenação e a hidratação, tá bom? Então, pela regra de Markov-Nikov, como a gente já viu, né? O hidrogênio do ácido, né? Do HCl, o HBr, HI, HF, ele vai ser adicionado ao carbono, lá da tripla ligação, né? Ao carbono sempre mais hidrogenado, tá? Aquele que já tem mais hidrogênio vai receber o hidrogênio, certo? Se houver essa diferença de quantidade de hidrogênio nos carbonos da dupla ou da tripla ligação, tá bom? Se não houver, tanto faz, tá? Então, sempre o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado, salvo naquela situação que foi até questão lá da avaliação, não lembro se eu coloquei a exceção, mas enfim, que se tiver na presença de peróxido, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado, tá? Que é a regra anti-Markov-Nikov, tá bom? Mas aqui se aplica a regra, porque eu não estou falando aqui que tem peróxido em meio reacional, tá? Aqui não tem peróxido, então vai seguir a regra de Markov-Nikov se houver necessidade. Então, vamos lá. Primeira, alcino é ótimo, né? Alcino. Primeira reação de
alcino. Primeira reação de adição, a primeira adição aqui no alcino. A gente tem a quebra da ligação, tá? Quebrou a ligação, aí a gente vai ter a adição do hidrogênio a um carbono. Tanto faz aqui, cada carbono tem um hidrogênio apenas, não tem, então, um mais hidrogenado que o outro. Então, tanto faz, ó, o hidrogênio vem para cá e o iodo para o outro carbono, tá certo? Então, aqui a gente vai ter, ó, ficou faltando 2 aqui. Mas eu vou colocar o hidrogênio só para a gente observar, tá? Então, aqui, ó, veio o iodo para cá e o hidrogênio para cá, certo? Bom, esse composto ainda tem uma dupla, né? Ele ainda é insaturado. O que vai acontecer? Mais uma adição. Então, vai quebrar a ligação, tá? E agora, prestem atenção. Eu tenho um carbono aqui que tem um hidrogênio e eu tenho outro carbono aqui que tem 2 hidrogênios. Então, esse carbono aqui, ele é mais hidrogenado. Esse está mais hidrogenado que o outro. Então, o que vai acontecer? Pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vem para cá e o iodo para cá. Tá certo? Então, o produto formado, até fazer uma correção aqui que eu observei agora, tá? Aqui é 3, ó. O que acontece? Aqui vai ser 3, certo? 3 hidrogênios que a gente tem agora aí, nesse carbono, foi justamente os 2, ele já tinha um e mais 2 hidrogênios que ele foi recebendo ao longo das adições, e esse aqui, ó, os 2, com os 2 átomos de iodo, tá? Pronto. Resumindo a reação, faço logo a correção aqui. Resumindo essa reação, a gente vai ter, ó, resumindo a reação, a gente tem o alcino reagindo com 2 moléculas de HI, aqui estão elas, ó, 1, 2, certo? E o produto formado é um composto saturado, tá? Com os átomos de iodo aqui, nesse carbono. Vocês poderiam perguntar, professora, pode simplificar? Pode botar I2HC? Pode colocar os 2 átomos de iodo simplificados, não tem problema não, tá? Bota o I2, né? Ligados àquele carbono lá, tá bom? Então, aqui a gente teve que observar na segunda adição, né? No segundo momento, no composto intermediário, nessa adição que a gente viu bem aqui, ó, a gente precisou observar a regra de Markov-Nikov, a aplicação da regra de Markov-Nikov, tá? Porque senão, se a gente fizer a adição de qualquer forma, vai dar um composto errado, tá? Vai dar o produto errado, tá bom? Então, aqui tem que ser observada a regra de Markov-Nikov, tá bom? Então, vamos lá, seguindo para a última reação, que é a reação de hidratação. O que a gente tem de mais diferente em relação às reações de adição nos alcenos e nos alcinos é a reação de hidratação. Então, vocês têm que ter muita atenção, tá, gente? Muita atenção aqui nessa reação, tá? É o que a gente tem de mais diferente. Por quê? Porque nos exemplos anteriores, tanto nos alcenos quanto nos alcinos, os produtos são os mesmos, vamos dizer assim, né? Não muda a função orgânica do produto formado, tá? A gente não vai ter a mudança. Agora, aqui não. Aqui a gente vai ter produtos diferentes. Na hidratação dos alcenos, nós temos formação de álcool, tá? Dei uma olhada lá. E aqui, na hidratação de alcinos, nós vamos ter formação ou de aldeído ou de cetona. Quer dizer, os produtos são completamente diferentes dos que ocorrem lá, dos que são formados na hidratação dos alcenos, tá bom? Então, vamos ver como é que é esse processo aqui. Lembrando da questão da regra de Markov-Nikov, que ela se aplica para 2 tipos de reação de adição, a hidrohalogenação e a hidratação, se houver necessidade, tá bom? Se houver uma diferença no número de hidrogênios ligados aos carbonos da insaturação, da tripla, no caso aqui, né? Então, a gente tem que observar isso. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que se dá esse processo de adição nos alcinos, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter a quebra da ligação, vai quebrar uma ligação π, e aqui a água, gente, é H com H, né? Lembrando
que a água ela vai se dissociar assim, hidrogênio para um lado e hidroxila para o outro. Então, aqui, tanto faz onde o hidrogênio e a hidroxila vão ser adicionados, porque cada carbono da ligação tripla aí só tem um hidrogênio, então a quantidade de hidrogênio é a mesma. Não tem um mais hidrogenado que o outro, então tanto faz. Então, o hidrogênio ele vem para cá, ó, tá? E a hidroxila para esse outro carbono. Então, o que a gente observa aqui no produto que foi formado? Então, o produto formado, gente, é um enol. Ele é um enol. O que é um enol? Enol é um composto que tem hidroxila ligada a carbono com dupla ligação. E esse composto, ele é um composto instável. Eu falei isso para vocês quando a gente estudou grupos funcionais, justamente para justificar por que a gente não estuda essa função orgânica dos enóis, né? Por que a gente não estuda o enol? Porque ele é um composto instável. Ele vai aparecer como intermediário na reação, por exemplo, de hidratação de alcino. Então, a gente vai ter aqui um composto que rapidamente ele vai se transformar em outro composto mais estável. Então, esse composto, o enol, ele vai sofrer um rearranjo molecular, tá? Ele vai passar por um rearranjo molecular, tá certo? E ele vai se transformar em um outro composto. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá? A gente vai ter aqui, como ele é um composto instável, essa dupla ligação, ela sai daqui, uma ligação desaparece e forma aqui, ó, tá? A dupla sai de lá, ou seja, fica só ligação simples, ela vai formar uma ligação dupla aqui entre o carbono e esse oxigênio, e já que eu não posso ter o oxigênio com 3 ligações, né, já vai formar uma dupla com o carbono, então não tem mais necessidade desse hidrogênio ligado a ele, o hidrogênio ele vem para cá, ó, ele vai se ligar a esse carbono ali, tá? Então, vai ocorrer um rearranjo molecular, tá? Um rearranjo estrutural. O que vai ser formado? Aqui, gente, vai dar origem ao aldeído. É um aldeído. Deixa eu mostrar isso melhor para vocês, tá? Então, é um aldeído que a gente vai ter isso aqui, ó. H3C, ó. Ele agora tem uma dupla com o oxigênio ali embaixo, né? E tem essa ligação aqui com o hidrogênio. Então, esse produto aqui, ó, é um aldeído, tá? Na verdade, quando ocorre essa reação, esses dois compostos, tanto o enol quanto o aldeído, eles ficam em equilíbrio, tá? Em equilíbrio químico, que vocês estudaram no passado, eu acho, tá? Eles ficam em equilíbrio. O que significa isso? Eu tenho o enol se transformando em aldeído e uma pequena quantidade do aldeído voltando a ser enol, e aí a gente tem um equilíbrio formado. Esse equilíbrio que é formado aqui, inclusive essa setinha, gente, ela é aquela setinha dupla, né, de dois sentidos. Quando a gente tem equilíbrio, ela está para um lado e também está para o outro, né? É o equilíbrio químico que é assim demonstrado. Então, a gente tem aqui um equilíbrio químico que é chamado de equilíbrio aldoenólico. Aldoenólico, porque é entre aldeído e enol, tá certo? Muito bem. Qual o produto principal dessa reação? É o aldeído, tá? O aldeído é o produto principal. O aldeído é o produto estável dessa reação, tá? Ele é o produto estável. O enol é instável, por isso ele se transforma em aldeído. Então, praticamente todo o enol se transforma em aldeído. Então, o que prevalece aqui é a função aldeído. O produto que vai ser formado, toda vez que vocês virem hidratação de alcino, tá, gente? O produto que vai ser formado é sempre o produto que tem a carbonila. Ou vai ser o aldeído, ou vai ser a cetona, que a gente vai ver no próximo exemplo. Sempre o produto principal é aquele que tem a carbonila, tá? É o composto carbonílico que a gente fala, tá? Ou é o aldeído, ou é a cetona. Aqui o enol é só para mostrar que ele é um intermediário na reação, tá bom? Inclusive, quando vocês forem escrever esses produtos, vocês podem escrever direto o aldeído ou a cetona, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o último exemplo, eu abri para as perguntas, tá?
Então, o último exemplo, que é a hidratação, só que agora, no caso, a gente vai ter formação de cetona. Como é que vai se dar isso daí? Então, vamos lá. A gente tem aqui a reação, mesmo jeito, a gente quebra a ligação, ó, quebrou a ligação, a gente tem aqui, ó, HOH, tá? A água vai ser adicionada, tá? E aí tem um errinho aqui que eu já detectei. Vocês desculpando aí, porque esse exemplo eu coloquei agora, hein? Estava faltando. Aqui não tem esse hidrogênio, tá? Eu vou mandar novamente o slide para vocês, já corrigido, já com os exemplos dados, tá? Não tem esse hidrogênio ali, tá bom? Então, quando ocorrer a adição, aqui, veja, já há necessidade da gente aplicar a regra de Markov-Nikov. Por quê? Porque olha os dois carbonos da ligação tripla. Olha os carbonos da tripla. Eles têm aí diferença de quantidade de hidrogênio entre eles. Né? Tirar logo isso daqui também, tá? Eles têm diferença de quantidade de hidrogênio entre eles. Um tem um hidrogênio, o outro não tem hidrogênio. Então, preferencialmente, o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado, que é esse aqui. E a hidroxila vai para o outro. Tá? Então, vai haver a formação também de um enol, que também é um composto instável, que também vai sofrer o rearranjo molecular. Então, a dupla vem para cá, ó, ela vai ser formada aqui, o hidrogênio vai para lá ligar com aquele carbono, então a gente vai ter a formação da cetona. A gente vai ter aqui a formação da cetona, que é um composto estável. Como é que eu sei que formou cetona? Vejam, onde parar a hidroxila vai dar a dica para a gente. A hidroxila aqui, quando eu fiz a adição, ela parou nesse carbono que ele é secundário. Então, a hidroxila a gente já viu que a dupla com oxigênio está no carbono que é secundário. Então, pronto, tá? Então, onde parar a hidroxila, ali vai se formar a dupla ligação com o carbono, né? Entre carbono e oxigênio, pronto. Aí eu já sei, dependendo da classificação do carbono, eu já sei se vai formar aldeído ou cetona. Por isso, a observação da regra de Markov-Nikov nesse caso. Se não observar, aí vai dar errado o produto, tá bom? Então, formou cetona. Aqui também vai ser um equilíbrio, tá? Também a gente vai ter aqui um equilíbrio. Esse equilíbrio vai ser chamado equilíbrio cetoenólico, porque é entre cetona e enol. Qual é o composto que vai ser formado predominantemente? Cetona, tá? Então, assim como no caso anterior, no exemplo anterior, o aldeído era o produto principal, aqui a cetona vai ser o produto principal, tá certo? Então, essas são as reações de adição dos alcinos, tá? Para quem chegou agora, viu, gente? Vou disponibilizar essa aula. Acho que amanhã eu posto a aula para vocês. E a gente vai marcar avaliações aí desses conteúdos, tá bom? Vamos lá. A gente ainda tem um tempinho. Eu vou abrir para perguntas, tá? Se tiver dúvida desde o começo, vamos lá. A oportunidade é agora. Dúvidas? Vamos lá? Alguma dúvida, turma? Professora, eu tô com dúvida aí na parte do rearranjo. Do rearranjo? Certo. Tá. Vou mostrar aqui novamente, então, tá? O que vai acontecer nesse rearranjo molecular aqui, ó. Vou apagar aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Como esse composto é instável, a hidroxila ela não vai permanecer muito tempo aqui ligada a esse carbono que tem dupla. Então, essa dupla daqui, ela tende a desaparecer. Logicamente, só uma ligação, tá? Uma dessas ligações, ela sai daqui, ó, e é formada aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, certo? Então, a dupla, ela sai daqui, ó, some uma dessas ligações, ela vai sumir daqui e vai se formar entre o carbono e o oxigênio.
Como o oxigênio ele é bivalente, ele só pode formar duas ligações, ele não pode ficar com duas ligações com o carbono e uma com esse hidrogênio. Então, esse hidrogênio, ele vai sair daqui e vai se ligar com esse carbono, que perdeu ligação, vejam. Ele perdeu essa ligação dupla que ele tinha, né? Agora ele ficou só com uma simples. E aí ele está carente de ligação, porque ele agora ficou com 2 hidrogênios aqui, mais uma ligação, ficou só com 3. Então, esse hidrogênio daqui, ó, ele vem para cá para se ligar. Vejam, ó, onde ele veio aparecer. Vocês estão vendo que tem 3 hidrogênios aqui? São esses 2 que já existiam e mais esse daqui, ó. Então, ficou 3 hidrogênios ligados a esse carbono, tá? Então, esse rearranjo, ele é necessário justamente porque essa molécula do enol, ela é instável, tá bom? Ela é instável, então há necessidade desse rearranjo molecular, tá? Sempre a estrutura de um composto, gente, ela fica, né, de maneira que esse composto seja o mais estável possível, tá? Seja sua geometria molecular, seja a ligação com grupos, né, ao longo da molécula, sempre a estrutura do composto, ela é formada, ela se dá dessa forma para que esse composto seja estável, tá bom? O mais estável possível, tá bom? Então, é por isso que ocorre esse rearranjo e aí forma cetona. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Dúvidas? E aí? Nenhuma dúvida mais? Vocês estão sabendo de tudo. Ou estão sabendo de tudo, ou não entenderam Professora, nada. Diga. pode explicar novamente a diferença da cetona e do aldeído? Cetona e aldeído, deixa eu só voltar aqui. Ó. Cetona, vou mostrar logo. Cetona, a gente tem aqui, ó, carbono, dupla com oxigênio, né? E esse carbono aqui, gente, ó, que tem a dupla com oxigênio, ele é um carbono secundário, tá? Secundário por quê? Porque está ligado a 2 outros carbonos, ok? No aldeído, a gente tem aqui, ó, esse carbono que tem a dupla com oxigênio, ó, carbono com dupla com oxigênio, ó, ele é um carbono primário, tá? O grupo funcional, tanto de aldeído quanto de cetona, é o mesmo, que é a carbonila, mas a diferença é essa. Aqui esse carbono ele é primário, está ligado só a um carbono ou a nenhum carbono, ainda assim ele é primário, e das cetonas ele é secundário, ó. Ele é secundário, tá? Basicamente é isso. Para identificar cetona é só identificar o carbono que está ligado com o oxigênio por dupla, né? Se for carbono secundário, gente, não é nenhuma outra função orgânica, tá certo? É cetona. Sendo carbono secundário ligado com dupla, com oxigênio, é cetona. Tá legal? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, turma? Não? Vamos lá.